Senhor, meus queridos, tudo bem com vocês? Gente, esse é o segundo vídeo a respeito da série de 3 adolescentes que fizeram a diferença na Bíblia. Isso mesmo, vocês sabiam que tiveram adolescentes que foram usados por Deus? Adolescentes que Deus usou para mudar a história de pessoas adultas? Pois é! Isso mesmo, nós já aprendemos sobre Samuel, um grande homem de Deus, um grande profeta, né? Que Deus o usou e o abençoou muito. E hoje nós vamos aprender sobre uma menina, isso mesmo, uma menina que Deus usou, né? Para abençoar, né? Uma outra pessoa. Essa história se passa lá em 2 Reis, no capítulo 5. Nos conta sobre Naamã. Naamã, ele era o líder do exército da Síria, isso mesmo. E depois da batalha da Síria contra Israel, Naamã levou para sua casa uma menina como escrava. A Bíblia nos conta apenas assim, uma menina como escrava, não nos fala o nome dessa menina. Essa menina foi levada como escrava para a casa de Naamã. Só que Naamã era um homem poderoso, era um homem, né, ele era general, era um homem, né, que tinha uma autoridade. E essa menina teve uma atitude que a gente pode pegar assim como um exemplo a ser seguido. Por quê? Essa menina foi tirada da terra dela como escrava. Imagina você, né, sair do meio da sua família, ser levado, né, obrigado, né, à força para servir num outro lugar, na casa de uma pessoa que você nem conhece. Talvez muitos poderiam ficar revoltados, né, poderiam se sentir assim, que Deus não estava lembrando deles, né? Mas essa menina, ela teve uma atitude diferente. Quando ela viu que Naamã, o senhor dela, ele estava com uma doença, né? Ele tinha lepra. E a gente sabe que lepra não tem cura. Então, Naamã estava assim, condenado, né? Ela poderia ter pensado assim, eu não vou ajudar ele, né? Problema dele. Mas não, ela conhecia, né, a Deus e ela conhecia o profeta, que poderia, né, tá ali intercedendo a Deus por aquele homem. Então, o que ela fez? Ela prontamente, né, falou com ele, né, que ele precisava procurar o profeta. E aí, o que eu acho mais interessante nessa história, talvez a gente pega assim todas as coisas ruins que já aconteceram na nossa vida, as coisas tristes, e aí às vezes a gente usa aquilo pra dizer assim, não vai ter jeito mais pra mim, a minha vida é só sofrer mesmo, eu vou ficar aqui quietinho no meu canto amargurado. Mas Deus quer usar a sua história para abençoar outras histórias, para abençoar outras pessoas. Então é muito importante a gente entender que as coisas ruins que aconteceram na vida da gente faz parte da nossa história. A gente não deve pensar assim, eu vou apagar tudo de ruim que aconteceu comigo, isso não vai acontecer, eu não vou pensar nisso mais. Não, a gente tem que pensar assim, pronto, aconteceu, faz parte da minha história, mas eu agora sou uma nova pessoa, né? Eu aceitei Jesus no meu coração e eu agora vou ser diferente. E aí, você vai se tornar uma pessoa mais forte para ajudar os outros. Será que naquela época uma escrava, uma simples escrava, poderia influenciar o seu senhor? A gente sabe que não, né? Mas ela tinha uma fé, né? E ela insistiu em dizer com ele aonde ele poderia encontrar a solução. E Naamã, por sua vez, por ser um homem, né, de um certo patamar, né, na sociedade, ele era orgulhoso, tanto que quando ele procurou o profeta, né, e o profeta falou com ele, olha, você precisa mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele não quis, ele pensou assim, nossa, mas no Rio Jordão, né, por que não foi num rio, né, num outro rio? Ele questionou, mas ao mesmo tempo, veio um outro servo dele e disse, mas se ele tivesse pedido uma coisa mais difícil, você faria. Então o que custa? Vai lá e mergulha no rio. E aí Naamã foi curado daquela doença, né? A partir do momento que ele obedeceu, né, à voz de Deus. E será que teve algum motivo para Deus falar para ele mergulhar lá no Rio Jordão? Será que era o Rio Jordão? Não. Deus queria a atitude dele de humildade. Às vezes, o que nos impede de ser pessoas abençoadas, de ser pessoas felizes, é a falta de humildade.
na adolescência é muito comum a gente pensar assim, nossa, ninguém me entende, ninguém me ouve. Mas a gente tem várias referências de adolescentes que foram ouvidos. Olha pra você ver, essa menina, ela era escrava, né? Mas ela servia ao Deus de Israel, né? E ela estava ali escrava numa terra estranha, então talvez ela poderia simplesmente se abater e deixar pra lá aquela situação, né? Mas não, ela quis contaminar positivamente, né? Ela quis contagiar, né? E assim a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Nós precisamos contagiar uns aos outros, né? Se você vê um colega, se você vê um amigo que está desanimando, fala pra ele, fala, não, Jesus te ama, vamos pra igreja, não desanime, é assim mesmo, é difícil, mas nós vamos vencer. Porque é isso que Deus quer de nós, é que cada dia nós possamos encorajar uns aos outros, né? A servir a Deus, a estar sempre temente ao Senhor, sempre estudando a palavra. Então, gente, hoje assim foi um resumão que eu fiz aqui pra vocês do capítulo 5 de 2 Reis. Mas não deixem de ler, não deixem de estudar sobre essa história, porque é uma história que nos mostra que nós devemos ser pessoas, independente de onde que você esteja, nunca esqueça do seu Deus, né? Que o seu Deus, ele tem todo o poder para resolver qualquer situação. E nunca esqueça também que Deus gosta de pessoas humildes, né? E também não se esqueça de que independente do que você já viveu, isso, mesmo que sejam coisas difíceis, que sejam coisas tristes, isso não vai definir o seu futuro, né? Quem define o seu futuro é Deus. Então entrega a sua vida nas mãos de Deus. Não deixe que as frustrações, que as angústias que o inimigo lança contra as nossas vidas nos façam desistir de buscar a Deus, desistir de ter Deus pertinho, porque como eu já ensinei para vocês, o Senhor, ele gosta, né, de se relacionar conosco, de conversar conosco. Então não deixe de praticar isso, porque o Senhor tem grandes feitos para fazer na vida de vocês também, adolescentes de hoje, né? Assim como Deus usou esses adolescentes no passado, ele quer te usar hoje também. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Um grande beijo, fica com Deus, na paz do Senhor. Tchau!